Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui quem fala é o Ari e nós estamos aqui para mais uma exposição acerca da Palavra de Deus. O tema que nós iremos abordar hoje é hermenêutica. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a curtir o nosso canal, a clicar no sino, porque assim você receberá todas as inovações do nosso canal, ok? Grande abraço e vamos ao tema de hoje. A teoria dos abismos. O que quer dizer basicamente esta teoria? Vejamos aqui este gráfico. Nós estamos de um lado, nós somos os intérpretes e estamos no mundo do intérprete com a nossa cultura, com os nossos pensamentos, com a nossa forma particular de ver o mundo. E a Bíblia foi escrita num outro tempo, dentro de um mundo específico, com uma cultura diferente, uma geografia diferente e tantos outros aspectos diferentes. A teoria dos abismos vai mostrar essa distância que existe entre nós. A maioria dos autores trata esse tema sobre a distância que existe entre o intérprete e a Bíblia. Eu prefiro chamar de a teoria dos abismos. O propósito da hermenêutica, quando aborda essa temática, é nos auxiliar a transpormos essa barreira para que atinjamos o mundo da Bíblia e possamos interpretar a palavra de Deus tal qual o seu autor original intentava que ela fosse interpretada. Nós sabemos que a Bíblia é um livro humano e a Bíblia é também um livro divino. A consequência disto é que surgem alguns abismos. A Bíblia, como um livro humano, impõe a nós os abismos da natureza temporal, cultural, geográfica e linguística. E a Bíblia, sob o ponto de vista como um livro divino, impõe a nós alguns abismos, o abismo natural, o abismo espiritual e o abismo moral. Nosso propósito é estudar brevemente cada um desses abismos. Então vejamos o primeiro deles, analisando a Bíblia como um livro humano. É o abismo temporal. Nós estamos, de fato, distantes muitos anos do tempo em que a Bíblia foi escrita. Para que vocês possam ter uma ideia, se pegarmos as últimas palavras da Bíblia, o período em que essas últimas palavras foram escritas, e compararmos com o nosso tempo, a distância é de aproximadamente 1.900 anos. E nós sabemos que o mundo experimentou mudanças significativas, mudanças radicais desde então. Só isso já é suficiente para nos comunicar e transmitir a ideia de que nós teremos dificuldade para compreender alguns aspectos da Escritura. A hermenêutica leva isso em consideração. Vejamos, por exemplo, o texto de Oséias 10:5. Se você observar esse texto, você vai notar que ele faz referência a um bezerro de Bet-Aven. A pergunta que surge é, como era esse bezerro? Não é fácil respondermos isto. Por quê? Porque estamos distantes, sob o ponto de vista temporal, da época em que esses eventos se referem. O outro detalhe é, por exemplo, acerca dos filósofos epicureus e estoicos que estavam presentes quando Paulo fazia o seu discurso em Atenas. Quem eram esses filósofos? No que eles acreditavam? Como viviam? Também temos dificuldade de pensar sobre isso. Por quê? Porque estamos distantes temporalmente do tempo em que aqueles filósofos viveram. Por exemplo, nesse mesmo episódio em que Paulo estava fazendo o seu discurso em Atenas, ele fez menção a um altar chamado Altar do Deus Desconhecido. Como era esse altar? Não sabemos, não temos como ter uma noção exata de como era esse altar. E por quê? Porque estamos distantes, sob o ponto de vista temporal, da época em que esses eventos foram narrados. Isso, por si só, já impõe dificuldades no exercício da interpretação bíblica. Sob o ponto de vista cultural, nós precisamos analisar, por exemplo, que os costumes e as práticas bíblicas são muito, mas muito diferentes dos costumes e das práticas do nosso tempo. Muitas das narrativas bíblicas consideravam os aspectos culturais daquela época, e isso, por si só, impõe uma dificuldade de compreensão de alguns aspectos da palavra de Deus. A hermenêutica vai nos ajudar a transpor esse abismo. Veja, por exemplo, que na época de Ruth, era costume tirar o calçado e entregá-lo para alguém para confirmar a realização de um negócio. A pergunta é, por que
na época dela, tinha esse costume. Quais são os detalhes desse costume? Não sabemos. Estamos culturalmente distantes daquela época. Outro texto é quando a Bíblia fala a respeito da oferta, onde Jesus diz que quando você estiver entregando a sua oferta e ver que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele, reconcilia-te com o teu irmão e depois faz a tua oferta. A pergunta é, a que tipo de oferta Jesus estava se referindo? Talvez a primeira coisa que venha à sua mente seja a oferta financeira que damos hoje para ajudar e cooperar financeiramente com a obra de Deus. Mas seria realmente a essa oferta que o texto bíblico está se referindo? É claro que não. E por que não? Porque na época estava em vigor o judaísmo. E um dos aspectos do judaísmo era a oferta sacrificial, a oferta de animais. Animais eram oferecidos em sacrifício e, portanto, em decorrência disso, a oferta dita no texto bíblico é a oferta sacrificial, a oferta de animais em sacrifício e não a oferta financeira. Percebe como alguns aspectos culturais podem influenciar na interpretação do texto bíblico? Bom, a Bíblia também está distante de nós por um abismo geográfico. Sem dúvida, nós estamos a uma distância geográfica muito grande do texto bíblico. Alguns detalhes ou aspectos de relevo, de geografia, de distância entre lugares e tantos outros podem influenciar a compreensão do texto bíblico. Vejamos, por exemplo, o seguinte. A Bíblia diz, lá em 2 Reis 18, 17, que o caminho de Laques para Jerusalém era uma subida. Como é que podemos saber disso? Nós só saberíamos se nós estivéssemos lá e visualizássemos que sair de Laques para Jerusalém era realmente uma subida. Outro detalhe é a expressão vale da sombra da morte, citada no Salmo 23, versículo 4. O que o salmista quis dizer quando se referiu a este lugar, ou se referiu a andar pelo vale da sombra da morte? Ele estava fazendo referência a um vale realmente que poderia trazer perigos de morte? Bom, precisamos compreender a geografia da época para entender esse aspecto. Outro detalhe está no Salmo 133, versículo 3, quando a Bíblia diz que o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião. Mas observe uma coisa, o Monte Hermon está distante dos montes de Sião por aproximadamente 200 quilômetros, e isso se traçarmos uma linha reta. Se seguirmos uma trajetória de carro pelas rodovias existentes no local, a distância é de aproximadamente 400 quilômetros. A pergunta é, como era possível o orvalho do Hermon descer sobre os montes de Sião? Então, são questões que jogam-nos diante de dificuldades por causa dos aspectos geográficos. Há também um abismo linguístico, e aqui é importante dizer algumas coisas. Sabemos que a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas, o hebraico, o grego e o aramaico. Bom, o Velho Testamento, na sua quase totalidade, foi escrito num dialeto hebraico que já foi extinto. Portanto, o hebraico dos tempos bíblicos não é o hebraico falado hoje. O Novo Testamento foi escrito num dialeto grego que também já foi extinto. Portanto, o grego do tempo bíblico não é o grego falado hoje. O mesmo ocorre com o aramaico. O aramaico, a língua na qual alguns textos do Velho Testamento foram escritos, é também uma língua extinta. Então, isso por si só, já impõe alguma dificuldade para nós para entendermos o texto bíblico, porque estamos lidando com línguas que já foram extintas. Bom, sob o ponto de vista de ser um livro divino, também nós falamos que existem alguns abismos. O primeiro deles é um abismo natural. Observe o seguinte, Deus é criador, nós somos criaturas. Deus é Senhor, nós somos servos. Deus é todo-poderoso e nós somos pessoas sem poder absoluto. Deus é ilimitado e nós somos limitados. Observe a distância. Existe uma natural distância entre nós e Deus. Deus é imensamente superior a nós. Então, imagine a mente dele. O que saiu da mente de Deus deve ser algo profundamente superior a nós. Isso, por si só, já é uma dificuldade para entendermos o texto bíblico. Por isso, afirmamos que nós somos limitados para compreendermos plenamente a Escritura. E isso tem a ver com o abismo natural. Vejamos um outro abismo, que é o abismo espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso se aplica, inclusive, a nós que somos cristãos. Nós também pecamos.
Deus é, portanto, santo e nós somos pecadores. E o pecado, é bom que se diga, afetou nossas habilidades para a compreensão das Escrituras. Então, sem o novo nascimento, não é possível praticar uma hermenêutica eficiente. Essa distância espiritual, esse abismo espiritual, precisa ser considerado, e a hermenêutica leva isso em consideração. E temos também o abismo moral. Observe que a Bíblia, o padrão moral dos homens é diferente do padrão moral de Deus. O nosso coração, por exemplo, de acordo com Jeremias 17:9, é enganoso e é corrupto. Então, o nosso coração enganoso e corrupto pode influenciar negativamente a interpretação das Escrituras. E isso precisa ser considerado na interpretação bíblica, e a hermenêutica trata desses assuntos. Portanto, meus caros amigos, nós percebemos então que a hermenêutica, ela nos ajudará a transpor esse abismo, nos levando do nosso mundo para o mundo da Bíblia, para que possamos entender a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus de fato queria transmitir. Que Deus os abençoe. Esta é uma breve exposição acerca da teoria dos abismos, daquilo que nos separa do texto bíblico. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Grande abraço.